Olá, turma! Vamos à nossa aula de arte, dia 6/7, livro do segundo bimestre, páginas 412 até a 408. Vamos falar das grandes obras ao longo da história. Lá no início, a arte ela já está presente na nossa vida desde sempre, né? A gente pode comprovar isso a partir da arte rupestre, lembram? Da arte feita pelos pré-históricos, que eram feitas nas paredes das cavernas, nas rochas, enfim. Temos os monólitos, que são imensas obras, estruturas criadas a partir de um grande bloco maciço de pedra, com técnicas e práticas ancestrais. Não se sabe ao certo porque esse tipo de obras era feita, né? Qual era o propósito? A gente sabe que ao longo da história da humanidade, cada obra arquitetônica, cada arte produzida, seja uma escultura, seja uma pintura, representa muito da civilização, da cultura de cada povo. Nós temos o que chamamos das 7 maravilhas do mundo antigo, que é uma lista criada para valorizar as produções dos povos antigos e foi criado pelos gregos para apresentar os locais e construções que eram dignos de ser vistas. Uma delas é a pirâmide de Gizé, construída milênios antes da era cristã, e acredita-se que servia de túmulo, né, para os faraós, que foram Quéopes, o Quéfren e o Miquerinos. Ela se chama Gizé porque ela está localizada no deserto de Gizé, daí vem seu nome. E essa é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a pirâmide de Gizé. Temos os jardins suspensos da Babilônia, são construções da arte mesopotâmica que consistem em uma grande obra de várias colunas, vários cômodos, um jardim de forma que visto de cima parecia que era realmente suspenso. Hoje nós não temos, nós só temos as representações, na verdade, né? Só existem ruínas. Isso aqui é só uma ilustração de como seria se tivesse sido conservada até os dias atuais. Temos a estátua de Zeus, que é uma estátua de 12, varia de 12 a 15 metros, não se sabe ao certo, porque a estátua ela foi destruída durante um incêndio. O templo da deusa Artemis, que foi localizado em Éfeso, na atual Turquia, era um grande santuário, né, construído em mármore, que é esse aqui, e recebeu inúmeras modificações ao longo dos anos, e infelizmente foi incendiado e destruído. Aqui nós temos, olha, as ruínas, né, de como se encontra hoje, é aberto para visitação, é um ponto turístico. O mausoléu de Halicarnasso, que foi construído pelo rei Mauso, daí veio o nome de mausoléu. Essa escultura que ela possui detalhes em ouro, com base sendo feita toda de mármore. Só que essa obra aqui ela também está em ruínas aqui, né? Ela seria assim se ela ainda estivesse de pé. Mas hoje também está em ruínas e é um ponto turístico também aberto para visitação. O Colosso de Rhodes, que é a grande escultura de bronze que ficava localizada na entrada de um porto da Grécia. As embarcações que chegavam, elas passavam por baixo das pernas dessa grande estátua, que media mais de 30 metros de altura. E hoje só restou o pé, né, dessa estátua, e a gente já tem ideia da dimensão que era realmente a estátua que ficava no porto. O farol de Alexandria, que conta-se que o farol de Alexandria foi construído por volta de 250 anos antes de Cristo no Egito e possui uma torre com mais de 100 metros de altura. Era algo imenso. Assim, conta-se que era possível enxergá-lo a mais de 50 quilômetros de distância. As pirâmides, elas são conhecidas como construções consideradas um traço marcante da civilização egípcia. Só que existem outras civilizações que nunca se encontraram e construíram coisas muito similares, como é o caso das pirâmides encontradas na Mesopotâmia, né? As pirâmides encontradas também na América pré-colombiana, construídas pelos maias. Essa daqui é um templo maia que é muito parecido com a estrutura da pirâmide egípcia, e são duas civilizações distintas que nunca se encontraram. E isso também é um mistério, né? Estudam ainda qual era o critério para que servia, porque não tem muito registro. O Taj Mahal, que é um grande mausoléu indiano que foi construído na região de Angra,
Podemos perceber que a arte, ela por vezes está ligada também à morte, sendo utilizada na construção de túmulos, mausoléus, tumbas, urnas, máscaras. Em diversas culturas, objetos que hoje são considerados obras de arte, para eles, em seu contexto histórico e social, eram artefatos sagrados e utilitários e até mesmo no seu uso doméstico. Atualmente, o Taj Mahal é visitado diariamente por turistas, além de funcionar como uma mesquita. Aqui nós temos a foto que está inteiro, em pé até hoje, é um ponto turístico lindíssimo, inclusive. Essa foto é bem atual, cheio de turistas. Já na Grande Muralha da China, ela foi construída para proteger e consolidar as fronteiras chinesas, principalmente do povo mongol, que constantemente tratava batalhas buscando invadir seus territórios. Entretanto, a sua grandiosidade, durabilidade e beleza impressiona até os dias de hoje. Essa muralha, ela tem mais ou menos uns ela tem mais, na verdade, de 21 mil quilômetros de extensão. Aqui a foto hoje é um ponto turístico, né, como nós vimos, e a gente consegue perceber a extensão dessa muralha. É imensa, imensa. É uma obra inacreditável até para os dias atuais. No Japão, as estampas japonesas, chamadas de ukiyo-e, que eram repletas de cores vibrantes, feitas da técnica da gravura, cada uma dessas gravuras elas eram impressas em grande quantidade. Na época, eram peças simples e baratas, que funcionavam como papel para embrulhar mercadorias, como peixes, né, por exemplo. Com o passar do tempo, essas gravuras elas ganharam destaque e foram valorizadas como peças de arte. Apesar da sua simplicidade, elas contam por meio da pintura a história do Japão, por isso esse valor cultural, né? Então, nós temos também no Brasil, o que é considerado também extremamente importante, a literatura de cordel, que são aqueles pequenos livrinhos que vendiam-se em feiras e eram também feitos a partir essa imagem era feita a partir de técnicas de gravura, da xilogravura, né? Então eram versos bem curtinhos e vendia-se assim, pendurados, por isso o nome cordel. Nós falamos também, trazemos também em relação à arte de pintura, o Pablo Picasso, que foi um dos precursores do cubismo, grande representante da arte vanguarda europeia, ele ficou encantado com as composições africanas e, inspirados nessas culturas antigas, criou uma arte nova, que ficou conhecido como o cubismo, né? O cubismo nada mais é do que a forma geometrizada, a imagem vista de todos os ângulos a ponto de ficar até estranha, mas tem todo o conceito baseado nas civilizações antigas, que deu origem principalmente para o Picasso de criar uma arte nova. Tem também, no caso da arte abstrata, como nós vemos aqui, o Picasso ele desenvolveu pinturas geométricas que se aproximavam de outro estilo artístico, que foi o abstracionismo. E o abstracionismo, quem foi o pai do abstracionismo foi o Vassily Kandinsky, tá? Não esqueçam disso, que quando a gente fala de arte abstrata, é aquela arte que ela não representa nada real, nada que está na nossa realidade. São apenas elementos soltos, né, que buscam a subjetividade do artista. E quando a gente fala de abstracionismo, a gente fala do Vassily Kandinsky. Falando de patrimônios da humanidade, como nós já falamos durante toda a aula, muitas das obras apresentadas nestas aulas são consideradas patrimônios da humanidade por conta da sua importância, beleza e impacto na sociedade. Elas podem ser classificadas como patrimônios materiais ou imateriais. No caso, os objetos físicos, materiais e imateriais são danças, festas, aquilo que não se pode tocar, lendas, tá? E quem confere estes títulos às obras é a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas. Independente do território em que o patrimônio esteja localizado, ele pertence a toda a humanidade e é um valor inestimável para a nossa história, para a nossa cultura, principalmente porque nós temos dentro da lista das 7 maravilhas do mundo, considerado também patrimônio da humanidade, o Cristo Redentor, que fica aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. Além das 7 maravilhas do mundo antigo, existe também as 7 maravilhas do mundo moderno, né? Como nós falamos lá no início. Que fica entre os anos de 2000 e 2007, a organização New Open World Corporation criou na internet uma seleção para definir quais seriam as novas maravilhas do mundo moderno. E elas foram definidas por votos na internet, recolhidos por todo mundo,
E hoje nós temos a lista, que é o Cristo Redentor, a Grande Muralha da China, o Taj Mahal, o Machu Picchu, que fica no Peru, o Chichén Itzá, o Coliseu e as ruínas de Petra. A arte, de uma maneira geral, como manifestação da vida humana e por si só, uma grande obra de toda a humanidade. O seu desenvolvimento com o passar dos anos nos mostra a evolução da vida humana, seu aperfeiçoamento técnico e mudanças que ocorreram na forma de enxergar a vida. Bons estudos, turma!